Muito bom dia para você. Hoje é dia 18 de julho de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá no livro do Êxodo. Naqueles dias, um homem da família de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo e ela concebeu e deu à luz a um filho. Ao ver que era um belo menino, manteve-o escondido durante 3 meses, mas não podendo escondê-lo por mais tempo, tomou uma cesta de junco, calafetou-a com betume e piche, pôs dentro dela a criança e deixou-a entre os caniços na margem do rio Nilo. A irmã do menino ficou a certa distância para ver o que ia acontecer. A filha do faraó desceu para banhar-se no rio, enquanto suas companheiras passeavam pela margem. Vendo então a cesta no meio dos caniços, mandou uma das servas apanhá-la. Abrindo a cesta, viu a criança. Era um menino que chorava. Ela compadeceu-se dele e disse: "É um menino dos hebreus." A irmã do menino disse então à filha do faraó: "Queres que vá te chamar uma mulher hebreia que possa amamentar o menino?" A filha do faraó respondeu: "Vai." E a menina foi e chamou a mãe do menino. A filha do faraó disse à mulher: "Leva esse menino, amamenta-o para mim, e eu te pagarei o teu salário." A mulher levou o menino e amamentou. Quando já estava crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou como filho, e lhe deu o nome de Moisés, porque disse: "Eu o tirei das águas." Um dia, quando já era adulto, Moisés saiu para visitar seus irmãos hebreus. Viu sua aflição e como os egípcios maltratavam um deles. Olhou para os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu-o na areia. No dia seguinte, saiu de novo e viu 2 hebreus brigando e disse ao agressor: "Por que bates no teu companheiro?" E este replicou: "Quem te estabeleceu nosso chefe e nosso juiz? Acaso pretendes matar-me como mataste o egípcio?" Moisés ficou com medo e disse consigo: "Com certeza o fato tornou-se conhecido." O faraó foi informado do que aconteceu e procurava matar Moisés. Mas este, fugindo da sua vista, parou na terra de Madiã. Meus irmãos, e veja bem que aqui nessa situação, ontem a gente viu que o novo rei que não conheceu José, com medo que o povo israelense, que vinha crescendo muito, se rebelasse contra eles ou numa guerra se juntasse com o inimigo, ele manda que os recém-nascidos meninos fossem jogados no rio. E uma mulher, então, a mãe de Moisés, ela tendo conhecimento dessa ordem do rei, ela escondeu o menino por 3 meses, mas ela não podia mais escondê-lo. Era preciso, então, tomar uma decisão e ela colocou ele numa cesta e deixou no meio dos caniços ali. E o menino foi achado, então, pela filha do faraó. Desculpa. Que sabendo exatamente do decreto do pai, mas ela toma a decisão de salvar aquele menino. Ela se compadeceu daquela criança e lhe deu o nome de Moisés. E ali a gente vê também que da mesma forma que aconteceu com José, antes de se tornar o homem de confiança do governador, antes de chegar realmente a estar numa posição que ele pudesse ajudar a sua família, ele, na verdade, ele foi vendido por seus irmãos e ele passou 13 anos ali na prisão e ele passou um tempo ali em sofrimento antes de chegar a esse tempo que ele se torna um homem de confiança. Moisés, ele vem exatamente em um tempo em que todos os meninos morreriam. E aí a mãe dele, numa coragem, esconde ele durante 3 meses. E veja bem que a irmã dele, que observava a distância, quando vê ela na condição de serva, ela fala: quer que eu ache alguém para amamentar? Porque como várias crianças tinham sido jogadas no Nilo, vários meninos, então era fácil achar uma ama de leite, alguém que pudesse amamentar. Ama não, uma serva que pudesse, não se dar o nome porque eram servos, alguém que pudesse amamentar a criança. E assim ela chama justamente a sua mãe e a mãe do menino para que pudesse amamentá-lo, e no tempo correto ela devolveu. E à medida que vai crescendo, Moisés, ele tem no seu coração que ele não é daquele povo que domina. Ele se compadece e vê o sofrimento dos seus irmãos e ele tira a vida então de um dali do Egito que estava maltratando os seus compatriotas. E aí um certo dia, também o povo já sentindo o peso de toda aquela opressão, aquele que na verdade foi salvo por Moisés, ele fala: "Você acha que você é juiz para se intrometer aqui no meio da discussão que eu e o meu irmão hebreu estamos tendo?"
E aí Moisés acha que então o fato é conhecido e ele precisa então fugir dali, porque o faraó buscava matá-lo. Meus irmãos, a história do povo de Deus é assim. Deus não falou que a gente estaria nessa terra e que a gente, por ser servo dele, por ser escolhido, e escolhido aqui, eu volto a lembrar, todo escolhido do Senhor, ele é escolhido, mas ele é escolhido porque todos o somos, e esse escolhido do Senhor abriu o coração em uma resposta positiva, e Deus respeita o nosso livre-arbítrio. E a salvação, ela é para todos, mas você precisa abrir o seu coração e dizer: faça aquilo que o Senhor deseja, eis-me aqui, eis aqui o teu servo, e com confiança, porque as tribulações virão. Deus não disse que a gente estaria nesse mundo e o escolhido. Não, sua vida vai ser sem nenhum problema, sem nenhuma provação. Você não terá tempestades, você não passará pelo luto, pela enfermidade. Onde foi que Deus disse isso? Ele prometeu que estaria conosco até o fim, e aquele que perseverasse até o dia final receberia a coroa da vida eterna. Essa é a promessa de Deus. Agora, essa promessa de que, não, eu vou para o caminho do Senhor, porque aí vai ser tudo mar de rosas. Deus não iludiu a nenhum de nós com isso. Então, meu irmão, a palavra é muito clara. Quem quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. É assim que vai ser o caminho. Mas nesse mesmo caminho, você não vai estar só. Ele é feito, ele é caminhado com o Senhor. Quando você se entrega a ele, se põe na missão, é com o Senhor. E é com o Senhor que você vai passar pela tribulação. Porque pela sua própria força, eu e você já teríamos ficado no meio do caminho há muito tempo. E se a gente não orar e não vigiar, a gente fica. Entretanto, grandes coisas o Senhor faz também durante esse processo. Ele permite o mal, que não é a vontade de Deus, mas é com permissão de Deus, porque outros assim o fazem, porque ele pode tirar do mal um bem muito maior. E durante essa vida, cheia de lutas, a gente vai vendo a manifestação da glória de Deus. E a gente vai fazendo esse caminho para que no dia final a gente tenha a recompensa, que o tempo não destrói, que o ladrão não vem e rouba, que ela é eterna. E se a gente vai receber coisas grandiosas nessa vida, não sei o que será que você vai receber nessa caminhada com o Senhor, nessa jornada aqui, mas nem se compara aos bens da Jerusalém Celeste. E é por isso que a Igreja de Deus, que o povo de Deus, é assim desde os primeiros cristãos, desde o começo. Antes mesmo da vinda do Messias, onde não se caminhou com ele, mas que Deus se manifestava por meio dos profetas, falando, ele sempre esteve com o seu povo. E ele sempre estará com você. Você servo, você ministeriado, você sacerdote, consagrado. Talvez você fale, poxa vida, me coloquei a serviço, mas estou cansado. Estou querendo desistir. Desiste não, meu irmão. Porque para experimentar as grandes coisas ainda dessa jornada, Moisés, ele teve uns livramentos, ele fez um percurso também. José fez um percurso também. Mas principalmente, para chegar à ressurreição, nosso Senhor Jesus Cristo passou pelo Calvário, passou pela morte, desceu à mansão dos mortos, me resgatou, te resgatou e nos deu direito à vida eterna novamente. Então aguenta firme. Peçamos a força do Espírito Santo diariamente. Na hora que você quiser desistir, fala, esse Espírito aqui é o meu humano que está fraquejando. Mas eu peço, vem Espírito Santo, e enche-me tanto de ti, que não se ache mais nada de mim. Fica na paz, meu irmão. Coragem, aguenta firme. Deus abençoe.